Olá, meus queridos, estou aqui de volta para mais uma aula de biologia e nós vamos continuar com aquele assunto que nós iniciamos no bimestre passado, né? Nós vamos começar agora o nosso segundo bimestre e nós vamos começar com o assunto do bimestre passado, continuar, na realidade, o assunto que é o de biologia celular. Nós estamos estudando a célula, não é assim? E nós vimos no bimestre passado, no finalzinho do bimestre, que a célula ela é formada por organelas, não é? A gente vai ter aí uma organela externa, que eu vou chamar de membrana plasmática, não é? Lembram dela? E essa membrana plasmática, ela vai ter características, né? Nós estudamos ela bem direitinho, o formato, a estrutura, a função. Quais são os tipos de transporte que a membrana faz? Isso aí, com certeza, vai cair no seu Enem. Então, não deixa de estudar, de estar sempre revisando esse conteúdo. Os vídeos vão estar salvos aqui. Qualquer coisa, volta lá e estuda, se tiver alguma dúvida. E nós vamos continuar aqui com o assunto, tá bom? Que nós já vimos, que nós já iniciamos, que é a biologia celular. Dessa vez, nós vamos, né, sair dessa parte de membrana, que nós já vimos bem direitinho, e nós vamos agora entrar para estudar as demais organelas que existem na célula. Né? Nosso corpo tem bilhões de células, mas nós vamos estudar a estrutura geral da célula. É claro que se você começar, né, se você for um cientista e estiver estudando, for um médico, por exemplo, que estiver estudando o câncer, né? Você é um médico especializado em câncer, vamos supor, você quer se especializar nisso. É claro que nesse caso você vai ter que ter o conhecimento mínimo básico de biologia celular, que é o que nós estamos estudando aqui, mas você vai se aprofundar nas células cancerígenas, nas células do câncer, tá bom? Que a gente chama de células tumorais. Mas agora, a princípio que você está no ensino médio, você precisa saber, ter uma noção básica do que são as células, quais são as estruturas celulares, e é isso que nós vamos ver aqui, tá? Futuramente vocês podem se especializar em qualquer tipo de célula, tá bom? Mas agora, né, para a vida de vocês, estudantil, é importante que vocês entendam como funciona a estrutura celular, quais são as organelas que tem ali, quais são as funções e as estruturas delas. É isso que nós vamos ver aqui. Já vimos membrana plasmática, vamos agora para as outras. Nós vimos que a célula é, é, um, é uma estrutura morfológica e funcional do ser vivo, e como ela é microscópica, para enxergar, nós precisamos de aparelhos específicos, né? E aí eu falei para vocês sobre o microscópio, nós vimos também que existem muitos tipos de células no nosso corpo. Cada região do corpo, por exemplo, um único órgão, nós vamos ter vários tipos de células ali formando aquele órgão, né? Como nós vimos, o conjunto de células que estão trabalhando para um mesmo objetivo, uma mesma função, eu vou chamar de órgão, e o conjunto desses órgãos nós vamos chamar de sistema, tá bom? Mais para frente a gente vai estudar cada um desses sistemas, mas por enquanto nós vamos estudar aí a unidade que é a célula. Nós vimos também que existem dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são células simples que vão estar aí presentes nas bactérias. Os únicos organismos vivos que possuem células procariontes são bactérias e eubactérias, não é? As duas juntas estão no reino que nós chamamos de reino Monera. Enquanto que todos os outros seres vivos da face da Terra possuem células mais complexas, que eu vou chamar de células eucariontes, aqui ela. Essas células, elas vão ter muito mais organelas, embora nessa figura a gente só esteja nominando 4 delas, mas nós vamos ter muitas outras, né? Como a gente consegue visualizar aqui, que existem muitas outras organelas no seu interior. É uma célula mais complexa, mas a principal característica, né, que vai denominar ela como eucarionte, é o fato dela ter um núcleo verdadeiro, uma membrana interna que vai envolver o DNA dessa célula. Tá aqui, ó, o núcleo, tá bom? Não esqueçam disso, é fundamental. A procarionte não tem núcleo, o DNA está solto no citoplasma, enquanto que a eucarionte tem núcleo, o DNA está armazenado dentro de uma membrana interna no citoplasma da célula. Nós vimos esses tipos, né?
procarionte. A palavra procarionte vem de pro, anterior, primitivo, significa que não tem núcleo, né? São seres simples, e eu já falei para vocês que estão no reino Monera, das bactérias. Enquanto que as eucariontes, essa imagem está lá na apostila de vocês, na apostila do primeiro bimestre, né? Nós aí vamos ter indivíduos que são eucariontes. Eu significa verdadeiro, carion significa núcleo. Núcleo verdadeiro, uma membrana que está dentro da célula, não é membrana plasmática, é uma membrana que está dentro da célula, cobrindo o DNA, né? Envolvendo o DNA da célula, e essa membrana, né, que está envolvendo ali, o conjunto dessa membrana com o DNA, eu vou chamar de núcleo, tá bom? Membrana nuclear, né? Essa membrana que está aqui, envolvendo o DNA, e o DNA está aqui no centro. Então, esse conjunto eu vou chamar de núcleo. É uma célula eucarionte. Quem é que tem célula eucarionte? Fungos, protozoários, plantas e animais. Tá certo? Algas também, que estão aí dentro das células vegetais, tá bom? Todos eles vão ter células eucariontes. E nós vimos aí que existem várias organelas no interior das células eucariontes, né? Na célula procarionte, a gente tinha membrana, citoplasma, núcleo, ribossomo e material genético. Aqui, nas células eucariontes, nós vamos ter muitas outras organelas. Cada quadradinho desse que vocês estão vendo aí é uma organela. Tá bom? Então, a gente vai ter aí citoesqueleto, complexo de Golgi, ribossomos aqui, retículo endoplasmático granuloso, lisossomos, núcleo, mitocôndria, centríolos, peroxissomos, cloroplasto, vacúolo, parede celular. Já vimos as funções desses todos de maneira resumida, mas agora nós vamos ver um a um, agora a estrutura de um por um, de maneira mais específica, tá bom? Então, nós vamos agora adentrar na célula, observar o interior da célula, certo? No interior da célula, se eu pegar um desenho aí em 3D, essa célula é como se ela tivesse sido cortada ao meio, nós vamos visualizar as estruturas ali, nós vamos ver que as estruturas, elas têm ligações, elas fazem ligações umas com as outras, né? Principalmente aquelas que possuem membrana. A gente vai estudar isso bem direitinho. Então, são várias estruturas, como vocês podem ver aí o núcleo, que é esse aqui. Ele é formado por uma membrana, essa membrana tem aí uma coloração meio rosada, né, nessa imagem. E esse núcleo ele está ligado a uma outra organela que está intimamente fazendo uma relação com esse núcleo, que é o retículo endoplasmático. Vocês podem ver aí que nem variou essa coloração para a gente poder visualizar que eles possuem membranas. O núcleo tem membrana, o retículo tem membrana, a mesma cor, e ele está aí próximo do núcleo. E depois nós vamos ter aí a continuação do retículo, vesículas com membrana saindo desse retículo, e aqui nós vamos ter uma outra membrana que eu vou chamar de complexo de Golgi. Tudo é membrana? Tudo tem a mesma função? Não, embora sejam membranas diferentes, sejam membranas, todas elas são membranas, mas as funções são diferentes. Retículo tem uma função, núcleo tem uma função, vesículas tem outra função, complexo de Golgi outra função. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Eu trouxe essa imagem aqui de uma célula vista ao microscópio eletrônico, com coloração. Essa coloração, ela é em preto e branco, vai corar mais escuro determinadas estruturas das células, mais claro determinadas estruturas. Por exemplo, o DNA, ele tá mais claro. O DNA é esse aqui, que está dentro do núcleo, que é o núcleo da célula, bem grande, né? E aqui eu tenho o DNA mais claro no seu interior. Outras organelas, como as vesículas, que estão aqui, ó, nós vamos ver que estão mais escuras. Essas listrinhas que estão aqui, ó, são os retículos. Então, a célula vista ao microscópio, ela não é algo tão bonito, né, como a gente vê nos desenhos, como a gente viu nesse desenho aqui, por exemplo. Ela não é algo tão lindo, mas ela tem essas estruturas, todas elas, e quando a gente vai fazer uma coloração, nós conseguimos enxergá-las. Por quê? Porque quando a gente pega uma célula bem pequenininha, muito fina, muito fina, muito fina, que não é possível nem ver ao olho humano, essa célula ela fica transparente, você não consegue ver cor nela, tá bom? Nós temos cor na nossa pele porque existem pigmentos na nossa pele, por exemplo. Existe cor no nosso cabelo porque existe pigmento no meu cabelo, mas a célula, uma única célula em si, se eu pegar só uma, eu não vou conseguir enxergar a pigmentação, tá bom? Geralmente, algumas sim, mas a maioria não. Então, o que é que eu faço? Eu olho essa célula no microscópio, coloco um corante para que eu possa enxergar as cores das substâncias que existem ali
e das suas organelas. Então, o que é que tem no citoplasma da célula? Eu vou voltar aqui só para a gente visualizar que a célula ela tem uma membrana plasmática que envolve todo o conteúdo, né, que está dentro. E dentro a gente já viu que existe um líquido, que eu vou chamar de citosol. Então, eu tenho o citoplasma no interior da célula e um líquido que vai estar dentro desse interior da célula, que eu vou chamar de citosol. E a pergunta é, o que é que tem nesse espaço interior, que eu chamo de citoplasma da célula? A gente vai ver que tem organelas, né? Nós já vimos que existem várias organelas no interior da célula lá. É como se elas estivessem ali, na realidade, elas estão submersas no líquido, no citosol. Então, eu vou ter várias organelas. A título didático, nós vamos dividir essas organelas em organelas membranosas e organelas não membranosas, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o núcleo. O núcleo tem membrana? Essa membrana envolve o DNA? Sim, o núcleo tem membrana. Então, onde é que o núcleo vai estar classificado? Ele vai estar classificado dentro dessa categoria aqui, ó, de organela membranosa. Vamos olhar outra aqui. O centríolo, que é esse verdinho aqui, ó. O centríolo, ele está lá no citosol. Mas ele tem membrana? Existe uma membrana envolvendo os centríolos? Não existe. Não existe membrana envolvendo o centríolo. Então, logo, eu vou dizer que o centríolo está classificado dentro das organelas não membranosas, tá bom? Então, eu vou observar para minha célula, eu vou olhar no interior do citosol dela, vou olhar cada organela e vou observar se ela tem membrana ou se ela não tem membrana. Se ela tiver membrana, ela vai ser classificada como organela membranosa. Aqui. E se ela não tiver membrana, ela vai ser classificada como organela não membranosa. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente já viu que núcleo tem membrana, ele é membranoso, e centríolo não tem membrana, ele é uma organela não membranosa. Vamos observar outros aqui, por exemplo, essa daqui, ó, essa azulzinha aqui. Geralmente ela é apresentada como vermelha, mas aqui ela está azul. Não que ela tenha cor necessariamente, mas é só um desenho. Então, essa aqui é a mitocôndria. A mitocôndria, a gente consegue perceber que ela tem uma membrana tanto por fora quanto uma membrana por dentro, ó, faz um zigue-zague. Então, essa organela tem sim membrana. Então, ela vai ser classificada aonde? No grupo das organelas membranosas, tá bom? Vamos observar outro. Essa bolinha aqui, ó, são várias, né? Eu vou chamar de lisossomos ou lisossoma, tá bom? Geralmente a gente vê lisossomos. Na apostila de vocês está lisossomo. Essa organela, ela tem uma membrana protegendo ela também. Uma bolinha, como se fosse uma membrana, né? Uma bolinha de futebol, como se fosse uma bola de futebol com aquele couro, e o couro seria a membrana. E no interior tem proteínas. Então, essa organela é uma organela membranosa. E se a gente olhar, por exemplo, para esses pontinhos aqui que estão nessa organela, tem uns pontinhos aqui, esses pontinhos se chamam ribossomos, ou ribossoma, como a gente vê aqui. Esses pontinhos, eles não têm membrana, tá bom? São ribossomos, organelas produtoras de proteína que não possuem membrana, então eles vão estar classificados dentro do grupo de não membranosos. Deu para entender? A gente vai ver agora essa divisão. Hoje nós vamos começar a visualizar e a estudar as organelas que não possuem membrana, as organelas não membranosas. Na próxima aula, nós começamos a visualizar, estudar as organelas membranosas. Vamos observar essa tabela aqui. Nessa tabela, nós temos todas as organelas que não são membranosas. Não são muitas, né? Como vocês podem ver. Existe uma quantidade maior de organelas membranosas na célula do que organelas não membranosas. Então, nessa tabela aqui, nós conseguimos visualizar aquelas que não são membranosas. Tá bom? Vamos começar aqui pelo primeiro, ribossomo. O ribossomo são organelas que existem em milhares dentro das células. Eu tenho várias dentro da célula, mas elas não possuem membrana, como eu coloquei aqui, organelas não membranosas, né? E quem é que vai ter o ribossomo? São bactérias e células
Eucariontes, tá bom? Bactérias e células eucariontes possuem ribossomo. Aqui foi colocado na tabela células animais, mas são células eucariontes em geral. E qual é a função do ribossomo? A função do ribossomo é a síntese de proteínas. A síntese de proteínas. E o próximo? O próximo são os centríolos. Eu vou mostrar a imagem deles para vocês já já, tá bom? Mas eu quero que a gente primeiro observe essa tabela para poder entender que todas elas não têm membrana e quais são as funções de cada um. Os centríolos, eles são organelas também não membranosas. Eles são formados por túbulos de proteína, uma proteína chamada tubulina, tá bom? Eles vão existir apenas em células animais, as células vegetais, as células dos protozoários, as células de bactérias, nenhuma dessas vão ter centríolos. As únicas células que terão centríolos vão ser as células animais. E eles participam da formação dos cílios e flagelos, que nós vamos ver mais adiante, e também do processo de divisão celular, que nós também vamos estudar bem direitinho mais para frente, tá certo? Depois nós vamos ter aqui o citoesqueleto. O citoesqueleto é composto por microfilamentos de proteínas e microtúbulos, tá certo? Microtúbulos também, né, de proteínas tubulinas e outras proteínas similares. E eles vão estar dentro de todas as células eucariontes. As bactérias não possuem citoesqueleto, mas todas as outras células eucariontes possuem citoesqueleto. Bactéria procarionte, ela não possui citoesqueleto. E ele tem a função da organização e do formato celular. A função do citoesqueleto é armar a célula, fazer com que a célula fique naquele formato, durinha, né, entre aspas. Ela vai ter uma forma, porque o citoesqueleto, como o próprio nome já diz, né, vai fazer com que ela fique com um arcabouço e ela consiga se manter naquele formato. Depois nós vamos ter aqui os cílios e flagelos, eles também são formados por microtúbulos, por quê? Porque eles são formados por centríolos. Então, eu vou ter aí cílios e flagelos em algumas células. Os cílios e flagelos não existem em todas as células. Para os seres humanos, por exemplo, tem células com cílios nessa região aqui do nariz, do aparelho respiratório, para poder reter a poeira, né, que nós respiramos, para que essa poeira não entre no nosso pulmão. E nós temos células flageladas também, uma única célula flagelada que só os homens produzem, que são os espermatozoides, que vão servir para que a célula se locomova. Nós temos algumas células ciliadas e um único tipo de célula flagelada, tá bom? Mas, por exemplo, existem bactérias que possuem flagelo. Então, uma comunidade inteira de bactérias eu vou ter ali, cada uma com o seu flagelo, para que ela possa se locomover, por exemplo, se ela viver dentro da água. E qual é a função dos cílios e flagelos? Como vocês podem ver aqui, é a movimentação. E por último, nós temos uma organela que nós já vimos no bimestre passado com bastante calma, vimos bem direitinho, detalhadamente, então não vou me ater agora a ela, mas é só para que vocês possam entender que ela também é uma organela não membranosa. É a parede celular. A parede celular de bactérias é formada por carboidratos e proteínas. Apenas as bactérias que são gram-negativas vão ter uma membrana na sua parede. Então, bactérias gram-negativas possuem parede celular membranosa, mas as demais bactérias, as gram-positivas, não têm membrana na sua parede celular. Outro organismo que tem parede celular são os vegetais e as algas, né? Que a gente vai chamar de célula vegetal. Esses organismos, eles possuem uma parede celular com celulose, não tem membrana. E, por último, os fungos, né, que também possuem parede celular, mas é formada por quitina, não tem membrana, tá bom? Então, a parede celular, de uma maneira geral, ela é uma organela que não é membranosa, exceto nas bactérias gram-negativas, que a gente viu que existe uma membrana, lembra? Então, aqui está as organelas não membranosas. Nós vamos começar primeiro com o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele vai ter uma constituição, né? Aqui tem uma imagem que mostra como é que ele está ali, como é que ele se organiza dentro da célula. Ele forma aqui uma espécie de armação celular, denominada de citoesqueleto, faz com que a célula mantenha sua forma e vai possuir também outras funções. Vamos ver aqui. Quais são as funções do citoesqueleto?
manter o posicionamento das organelas celulares, cada uma vai ficar no seu lugar, no seu devido lugar, né? Já que ele se comporta como uma teia de aranha, as organelas ficam presas neles e ficam no seu devido lugar, no interior da célula. Porque lembrem que a gente está falando de uma célula que tem citoplasma dentro, um líquido dentro. Se não tivesse o citoesqueleto, essas organelas ficariam para um lado e para o outro. O citoesqueleto faz com que elas fiquem firmes, fixas naquela determinada localização. E também garantir o formato da célula, como eu já falei, atuar na rota de suporte de proteínas, as proteínas vão para um lado e para o outro, graças ao citoesqueleto, e integrar as estruturas celulares, fazendo com que elas fiquem uma ao lado da outra, essas estruturas, e elas possam se comunicar umas com as outras. Nessa tabela, nós conseguimos ver aí os elementos do citoesqueleto, na página 7, acompanha aí. O citoesqueleto é composto por 3 tipos de estruturas. A primeira delas são os microtúbulos, que são formados por moléculas de tubulina, uma proteína chamada tubulina. Depois nós temos os filamentos intermediários, que são constituídos por proteínas fibrosas, como, por exemplo, a queratina. E, por fim, nós temos os microfilamentos, formados por actina. Esses microfilamentos de actina, eles interagem com outras proteínas, como a miosina. Então, nós temos aí microtúbulos formados por tubulina, filamentos intermediários formados por queratina e microfilamentos formados por actina, que interagem com miosina. E aqui nós temos a imagem de como é que esses microtúbulos se organizam no interior das células. Depois nós vamos ver aqui, ó, que o citoesqueleto também ajuda a célula na movimentação celular. A célula, por exemplo, ela pode fazer um movimento de ciclose, tá certo? O que significa isso? A ciclose é quando a célula muda, alterna a posição de determinadas organelas no seu interior, graças à movimentação do citoesqueleto. E os movimentos ameboides é quando a célula ela faz isso aqui, ó. Ela faz projeções da sua membrana plasmática para que ela possa realizar, por exemplo, fagocitose, que a gente já viu, né, na membrana plasmática. Então, ela consegue fazer isso graças aos movimentos ameboides que o citoesqueleto pode promover. Ela pode fazer ciclose, quando ela altera a posição das organelas, e ela pode fazer movimentos ameboides, quando ela vai pegar a sua membrana plasmática e vai modificar a posição, né, as estruturas aqui, como a gente está vendo, ó, essa célula aqui, está aqui o seu núcleo, a célula ela modificou a estrutura da membrana para poder englobar determinada partícula que estava no meio, que a gente chama de fagocitose, pinocitose, né? Ou plasmocitose. E o citoesqueleto também vai auxiliar aí no núcleo. O núcleo de uma célula pode ser 20% mais denso que o citosol. Ele poderia se deslocar nesse meio aquoso. No entanto, ele se mantém na sua posição graças ao citoesqueleto. Agora nós vamos para os centríolos. Os centríolos também são organelas não membranosas formadas por microtúbulos e a principal função do centríolo qual é? Vamos ver aqui. A gente já viu lá, mas a gente vai ver aqui para poder fixar melhor. Esses filamentos organizam os fusos de movimentação cromossômica durante a divisão celular. Quando a célula vai se dividir em duas por meio de meiose, nós vamos verificar que os centríolos, eles participam dessa divisão celular, tá bom? Eu quero que vocês lembrem disso, que eles vão estar nos polos das células e eles vão ajudar a célula a se dividir. Eu vou explicar um pouco melhor isso depois, mais para frente, quando a gente começar a estudar como a célula faz para se dividir, tá bom? Depois nós vamos ter aí os cílios e flagelos, que são estruturas responsáveis pelo movimento das células, como eu já falei, né? E eles vão ser compostos também de microtúbulos de tubulina, tá bom? E vamos ver aqui as estruturas deles. Por exemplo, aqui é um cílio, né? Formado por esses microtúbulos. Olha só os microtúbulos aqui é uma imagem real, aqui é uma imagem de desenho, mostrando como é que esses microtúbulos se organizam para poder dar origem a um flagelo ou a um cílio, tá bom? Por exemplo, organismos como o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que causa uma doença nos seres humanos, chamado de doença de Chagas. Ele tem um flagelo bem grande,
que faz essa locomoção. Qual é a diferença entre cílios e flagelos? Olha só para essa imagem aqui da página 10. Esse indivíduo aqui, esse organismo, é um protozoário paramécio. Ele tem vários cílios. Cada filamento desse aqui, ó, que parece um pelinho, é um cílio. E aí ele vai batendo esses cílios, vai fazendo com que ele se locomova na água, né, no sangue, na corrente sanguínea, no lugar onde ele estiver, graças a esses cílios que fazem com que ele se movimente. E aqui eu tenho um outro protozoário chamado de Giardia lambia, né? A gente consegue visualizar aqui que ele tem alguns flagelos. Isso aqui não é cílio, olha só, o flagelo ele é compridinho assim, ó, 1, 2, 3, 4 flagelos. Faz com que ele se locomova também, só que nesse formato aqui, nessa movimentação. Os cílios é em formato de remo, enquanto que os flagelos é em formato de onda, tá certo? Aqui, por exemplo, é um espermatozoide, tá? O espermatozoide humano e de qualquer outro animal, ele tem uma cabeça e uma cauda. E essa cauda vai fazer com que ele se locomova nesses movimentos ondulatórios. Para a gente poder encerrar sobre esse assunto, né? Vamos ler aqui um textinho sobre cílios e da traqueia e o tabagismo. A fumaça do cigarro apresenta inúmeras toxinas e partículas que ocasionam a perda dos cílios, que revestem a traqueia, que é a região do aparelho respiratório, e atuam na filtragem do ar. Sem os cílios, o excesso de muco produzido como resposta do organismo para tentar eliminar essas partículas de fumaça não é expelido e se acumula no sistema respiratório, ocasionando o pigarro. Na realidade, essas células ciliares que se encontram no nosso sistema respiratório, elas auxiliam na captura de partículas de poeira, de micro-organismos, para fazer com que nós não tenhamos doenças respiratórias. A pessoa que fuma, ela acaba danificando essas células, fazendo com que aí não haja mais nenhum filtro natural do corpo, e bactérias, vírus, partículas de poeira, tudo isso vai ser adentrado aí, vai adentrar normalmente dentro do sistema respiratório. Por isso que essas pessoas elas estão sempre em grupo de risco quando nós falamos de doenças respiratórias. Entendeu? Agora vamos aqui para a última organela não membranosa, que são os ribossomos, ou ribossoma. Então, os ribossomos, eles são organelas não membranosas, como a gente já viu, e eles possuem a função de síntese de proteínas. Eles podem estar livres no citoplasma da célula, né? Aqui a gente consegue ver vários, cada bolinha dessa é um ribossomo, nós temos milhares dentro de cada célula, e eles vão ser aí os produtores de proteína, podendo estar livres no citoplasma ou acoplados ao retículo endoplasmático granuloso, que nós vamos estudar depois. Esses ribossomos, eles possuem duas subunidades. As duas subunidades se ligam e aí eles vão conseguir fazer a produção de proteínas. Aqui eu tenho uma subunidade em cima e uma subunidade embaixo. Aqui é um ribossomo, 2, 3, 4, né? Uma sequência de ribossomos aqui. E nós vamos estudar um pouco melhor depois como é que esses ribossomos fazem as proteínas. Né? A priori, eu quero que vocês saibam e entendam que eles são os produtores de proteína e eles são formados, né? A estrutura dos ribossomos são formados por proteínas, tá bom? Outra coisa importante é que quando os ribossomos eles se associam no citoplasma, formando aglomerados, nós vamos dar o nome aí de polissomo. Quando vários ribossomos estão juntos, produzindo proteínas juntos dentro do citoplasma, eu vou chamar esse aglomerado de polissomo ou polirribossomo, tá bom? Para casa, o que que vocês vão fazer, tá bom? Precisa enviar para você, Josi? Não precisa me enviar agora, vocês vão me enviar no final das videoaulas, tá bom? Hoje você só vai assistir o vídeo e responder a atividade da sua apostila. No dia que for para enviar, eu aviso, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, você vai responder a atividade da página 11 e 12 da sua apostila e deixa respondida aí na sua apostila, tá bom? No dia que tiver que enviar, eu aviso. Hoje, repetindo, você só vai assistir a videoaula, deixar essa aula aí assistida no positivo on, para que eu possa identificar que você assistiu, você precisa clicar no link e assistir a aula até o final, tá bom? Um grande beijo para vocês, um abraço virtual
e até a próxima aula.